O acordo entre o Mercosul e a União Europeia chegou ao Congresso Nacional e deve ter prioridade. O presidente da Câmara, Hugo Motta, se comprometeu a votar o tratado em plenário logo depois do Carnaval. A Cris Noberto chega com mais informações ao vivo, direto de Brasília. Cris, a Frente Parlamentar Agropecuária nada mais quer do que salvaguardas para proteger os produtores brasileiros, né? Boa tarde para você. Oi, Gustavo. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Pois é, hoje teve, inclusive, uma reunião da FPA justamente para debater não só esse tema como vetos, enfim, as prioridades da bancada para este ano, mas uma das questões que esteve, obviamente, na pauta, que foi questionada pelos jornalistas, é como que a FPA vai se articular agora, a partir desse começo de ano, e o presidente da frente, Pedro Lupion, foi bem taxativo, dizendo que acredita que não dá tempo de votar isso logo depois do Carnaval, como quer o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Inclusive, para a gente contextualizar um pouco mais, ontem, na abertura dos trabalhos legislativos, na abertura, na verdade, dos trabalhos da Câmara dos Deputados, Hugo Motta se comprometeu justamente com o avanço mais rápido possível desse acordo que chegou ontem. A mensagem presidencial chegou ontem para a Câmara dos Deputados, então ele já deve instalar uma comissão justamente para analisar esse texto, e ele quer justamente celeridade o mais rápido possível para que possa então ser enviado ao Senado Federal. Mas aí aqui já enfrenta uma resistência do agronegócio que vê com certa ressalva ali diversos pontos, como por exemplo a própria questão da salvaguarda, que foi ali pedida pela Itália, algumas mentalidades dentro do Parlamento Europeu. Então, Pedro Lupion diz que antes de qualquer aprovação precisa ter esse instrumento que possa proteger mais os produtores brasileiros. Ele citou, por exemplo, que a salvaguarda que foi aprovada pelo Parlamento Europeu, ela reduz a competitividade dos produtos brasileiros em 5% e que, ao longo prazo, a competitividade geral dos produtos seria quase nula. Então, o efeito do acordo na avaliação deles poderia não ser tão vantajoso para os brasileiros. Há ainda a questão de que os brasileiros enviam matéria-prima para a União Europeia, processa e manda para cá os produtos mais caros, com maior valor agregado. Então é possível, e eles querem justamente que haja leis que possam proteger os agricultores brasileiros, a produção brasileira. E aí, nesse sentido, uma das alternativas, por exemplo, e que Pedro Lupion falou, que o próprio vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin convocou uma reunião com o setor produtivo e as bancadas justamente do agro para poder debater como que vai ser o andamento desse acordo agora no parlamento. E uma das questões que foi levantada é justamente colocar ali algumas modificações por meio da CAMEX, que é justamente a comissão ali formada por diversos ministérios, técnica desses ministérios, para poder propor algum tipo, por exemplo, de impedimento, de barreira, de uma cláusula que pudesse proteger mais esses produtos brasileiros. Ele disse, inclusive, que essa reunião deve acontecer hoje e que ele vai levar ali todos os pontos que foram elencados pela Frente Parlamentar da Agropecuária, e que também foi ouvido do setor produtivo. Aqui hoje, por exemplo, estava a Confederação Nacional do Agronegócio, a CNA, justamente falando da agricultura e pecuária, justamente mostrando quais são os pontos, como por exemplo a questão da salvaguarda e de outros pontos que são delicados dentro desse acordo, e que a Frente Parlamentar deve pegar isso dentro do Congresso Nacional para lutar pela proteção desses produtores brasileiros. Mas, como eu já estava dizendo, Pedro Lupion, ele não acredita que seja tão rápido assim de debater e de fato aprovar, e que é necessário antes mesmo ter a aprovação dessas salvaguardas. Ele disse ainda que uma preocupação muito grande é porque qualquer um dos países do Mercosul que assinar o tratado, a Europa já pode colocar esse acordo em vigor, e aí por isso então pode acabar tendo já algum reflexo para os produtores brasileiros. Isso ainda deve acontecer aí ao longo dessa semana. A gente lembra que semana que vem é uma semana um pouco menor, mas que a Frente do Agronegócio então deve lutar para que essas questões possam ser resolvidas antes de qualquer entrada em vigor do acordo. Volto contigo.
Muito bem, excelente. Inclusive você, audiência, vai ver a Cris Norberto falando muito mais de agro agora, porque ela é a nossa nova repórter especializada em agro, trazendo toda a competência dela para esse assunto tão importante e tão caro para nós. Cris, parabéns pela conquista. Seguimos contigo ao longo da programação. Eu volto nesse assunto porque em entrevista aqui ao CNN Money, a doutora em Relações Internacionais, Carolina Pavese, disse que a ratificação do acordo aqui no Brasil pode pressionar os europeus que hoje enfrentam uma questão de análise de custo político. Vamos entender. Há tensões entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia. Nessa mesma semana onde teve essa votação sobre o acordo, houve também mais uma, que acho que foi a 8ª votação de um voto de confiança na Ursula von der Leyen. Então, isso sinaliza que o Parlamento Europeu tem monitorado os passos da Comissão Europeia e aí a questão vai ser uma análise de custo político, principalmente por parte de Ursula von der Leyen, de enfrentar mais um desgaste com o Parlamento Europeu. O que deve acontecer é esse processo de ratificação, acelerando aqui da nossa parte, colocar mais pressão na Corte Europeia para que dê logo o seu parecer. Lembrando que isso foi encaminhado para a Corte e a Corte tem de 6 meses a até 2 anos. Então, é possível ainda a gente trabalhar com o cenário de que a Corte libere no início do segundo semestre o seu parecer, sendo esse parecer favorável, o acordo entra no processo normal que estava previsto de ratificação no Parlamento Europeu. Então, no melhor dos cenários, a gente teria ainda esse acordo entrando em vigor ou no final do ano ou no início do ano que vem.